Olá, começa agora mais uma análise direta e hoje o programa está especial para os pais, viu? Sejam eles com os filhos ou aqueles de primeira viagem. Afinal de contas, você lembra como é que foi a tua infância? Os seus pais foram autoritários ou eles eram aqueles que buscavam a conversa? Pois é, os tempos mudaram, mas a forma de criar os filhos, será que mudou também? A minha convidada hoje é educadora parental e analista de perfil comportamental, Thelma Abraão. Muito bem-vinda, Thelma. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui. Nós aqui falamos aí, temos o prazer de receber você aqui para a gente falar um pouquinho então de educação de filho, né? Porque quando fala vou ter filho, já todo mundo começa a pensar, será que eu vou conseguir dar conta? É verdade, é um desafio para todo mundo, né? O que você tem a nos dizer? Olha, ser pai e mãe é maravilhoso, lógico, né? Ninguém tem dúvida que você cresce muito como ser humano, mas eu falo sempre que a gente precisa estudar para ser pai e mãe, não é simplesmente instintivo, né? Como a gente vai lá, faz o filho e o filho nasce, isso é instintivo, mas educar não. Educar é ciência, a gente tem que estudar para entender de criança, entender de comportamento humano, entender como é que funciona o cérebro da criança, por que as birras acontecem, por que existe um mau comportamento, né? E quando a gente começa a entender por que tudo isso acontece, fica muito mais fácil lidar com as crianças e conseguir uma resposta diferente delas, né? E você acredita que teve alguma mudança ou não? Essa metodologia, esse jeito de criar os filhos, eles continuam desde o passado e agora só tem alguns ajustezinhos? Na verdade, a gente conhece, o único modelo que a sociedade conhecia, né, antes da disciplina positiva, é o modelo autoritário, onde você, para conseguir com que a criança faça o que precisa ser feito, você vai ameaçar, você vai punir, né, você vai dar uns tapas, vai pôr de castigo, e isso não educa. Educa? Não. Pelo contrário, né, às vezes acaba até deseducando. E mais, a criança, quanto mais você bate, mais ela começa, bate mais forte, não doeu, né? E outro, comportamento inadequado não some, não resolve. A criança começa a ficar com raiva, a pensar como é que eu vou fazer para não ser pega da próxima vez. Então, assim, atrás do mau comportamento existem necessidades emocionais não atendidas. E é isso que a gente precisa entender. E Thelma, você também dá vários cursos, né, workshop, enfim. Queria que você então falasse, pessoal de casa, quais são aí os primeiros passos, como é que a gente consegue então educar melhor os filhos hoje? Olha, a gente vai ter que ler, né, estudar sobre a disciplina positiva. O que é a disciplina positiva? É uma forma de educar através da gentileza e da firmeza, onde eu não vou ser nem autoritária e nem permissiva demais. Porque o que acontece? Quando uma criança se comporta mal, normalmente os pais vão lá, é muito duro, é muito firme e acha que se não corrigir de uma forma dura, a criança vai ser uma criança ruim, não vai se tornar um bom adulto. E depois, passa 10 minutos, esse pai se arrepende de ter sido tão firme. E aí ele vai para o oposto, fica bonzinho demais, né? Permissivo demais. E essa criança fica confusa. Como é que é isso? Uma hora meu pai me bate, outra hora ele é bonzinho. O que eu posso, na verdade, fazer? O que eu não posso? E não só a criança fica confusa, o pai também fica, porque ele não sabe o que fazer. Ninguém ensinou para ele que existe um caminho do meio que eu preciso aprender a caminhar, que é onde chega a disciplina positiva, onde eu vou aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo. Por que firme e gentil? Porque quando eu sou gentil, eu estou respeitando o meu filho. E quando eu sou firme, eu estou me respeitando. Eu vou ensinar o respeito mútuo. Eu não tenho como querer que os meus filhos me respeitem se eu não os respeito. E o modo antigo é qual? Me respeita, menino. Eu sou seu pai, eu que mando, gritando, sou mais velho. O pai pede respeito gritando, pede respeito batendo. Como é que você vai ensinar respeito desrespeitando? Como é que você vai pedir para o seu filho não gritar se você grita? Nós somos o modelo a ser seguido. Os filhos vão seguir o nosso modelo, não o nosso conselho, não o que a gente fala. Ô Thelma, muita gente às vezes fala assim, né, que filho não escuta, mas na verdade não é que ele não escuta, ele observa e você tem que dar exemplos, é tipo isso? Não, você tem que dar exemplo sim, né? Se você não quer que seu filho jogue lixo no chão, não joga lixo no chão. Se você quer que seu filho goste de ler livro, leia livros você primeiro. Né? Você quer que seu filho respeite as pessoas? Respeite o seu filho você primeiro. Então é isso, a gente tem que modelar aquilo que a gente gostaria, aquele comportamento que a gente espera. Imagina, filho come brócolis, come carne, né? Come comida saudável e eu tô aqui comendo pizza, sorvete, porcaria.
Não faz sentido, faz? Não, nenhuma. Então é isso, a criança ela observa, né, pelo exemplo. E tem uma idade, por exemplo, acho que muita gente aí de casa agora tá assistindo o programa e fala, ixi, mas agora meu filho já tem, sei lá, 8 anos, 10 anos, não dá tempo. Sempre dá tempo? Dá tempo, de mudar sim. essa educação? Olha, a disciplina positiva vai melhorar qualquer relacionamento humano, mas quando a gente fala na infância, na adolescência, quanto antes você começar, melhor, lógico, né? Aqui a gente vai ter que entender o quê? Que a criança, ela quer ser amada, aceita como ela é. Então, a gente precisa aprender que não importa se a criança tem 2 anos, 10 ou 15, ele quer se sentir amado e aceito pelos pais. E todo esse mau comportamento, tudo isso que as crianças fazem é porque muitas vezes elas não estão sentindo essa conexão. Entendeu? O pai não está dando atenção, trabalha demais, está cansado demais, não se dedica. Porque criar um filho não é só dar comida, roupa e cama e roupa, né? E educação, assim, escola. Você tem que estar ali presente, de corpo e alma, nem que seja 1 hora por dia. Larga o celular, vai brincar com o seu filho, senta para montar um quebra-cabeça, ouve o que ele tem a dizer, né? É tipo uma prioridade também, né, Thelma? Porque hoje em dia muita gente às vezes quer muito ter um filho, tem gente que acaba tendo filho sem querer, querendo. Então, tipo assim, a partir do momento que tem o filho, tem que ligar a chave, eu sou pai, eu sou mãe. Exato. Se voltar para a criança e tentar educar ela da melhor maneira possível. Com certeza, porque a criança não pede para nascer, né? Então, assim, é sempre nossa responsabilidade, é a autorresponsabilidade. Eu coloquei um filho no mundo, agora eu tenho que dar o meu melhor para que ele seja um bom ser humano, né? Então, assim, a gente sabe que hoje a depressão aumentou drasticamente na infância, na adolescência. Cada vez mais cedo os adolescentes começam a usar droga, a usar álcool, para tampar um buraco que eles têm mesmo, né? Por deficiência de afeto, de atenção, de compreensão em casa. Então o pai acha que o fato dele estar ali dentro da casa, perto do filho, já é o suficiente. E não é. Quando a gente está presente fisicamente, mas está ausente emocionalmente, você não se conecta com o outro. É como se fosse aquilo que a gente fala, não adianta a quantidade, sim a qualidade. Exatamente. De estar com o filho. A qualidade. Então, se você tem meia hora do teu dia para dedicar ao seu filho, dedique essa meia hora de corpo e alma. Larga o celular, esquece que você tem que fazer que tem que cozinhar, que tem que arrumar a casa. Dê atenção. Olho no olho, abraço, afeto, eu te amo, porque isso vai fazer com que a criança se sinta bem. Né? Agora, Thelma, isso são os pais que precisam fazer, mas hoje em dia também muitas pessoas acabam tendo ou uma babá em casa, ou colocam o filho na escola, terceirizam. Né? Terceirizam. Ou, por exemplo, a avó cuida, intercala, um dia é uma avó, outro dia é outra, é a tia, enfim. Queria que você falasse um pouquinho também dessa realidade, porque quem educa são os pais, mas as pessoas que cuidam também têm aí o seu papel. Então, essas pessoas precisam, os pais têm que alinhar com essas pessoas que ajudam, né? Exatamente, assim. Alinhar quais são os valores que ele quer passar para aquele filho. Qual é o caminho que ele quer seguir com aquele filho? Porque a tia vai ter uma forma de educar, a avó vai ter outra, essa criança não é bom para ela ter tanta gente envolvida na educação, né? Então, assim, é importante ter um norte. Eu quero que ele tenha hora de almoçar, que ele tenha hora de jantar, que ele tenha hora de dormir, respeite uma rotina, né? Firmar sempre na educação, no tipo de valor que ele quer passar. Então, sim, é um desafio muito maior quando tem várias pessoas envolvidas. E é difícil, às vezes, uma avó aceitar não ser permissiva, porque a avó gosta de ser permissiva. E aí ela fica aquele discurso, eu já criei não sei quantos filhos, agora você quer me ensinar aqui a criar ele pode do neto? Tudo. Aqui ele pode tudo, aqui ele come doce a hora que ele quer, ele dorme a hora que ele quer. E sim, isso desafia os pais, né, a conseguirem colocar ordem aí. E Thelma, e como é que entra em sintonia o pai e a mãe? Porque a gente também observa isso, né? Às vezes a mãe é mais molinha, o pai é mais firme. Muito também comum. Precisa ter esse diálogo entre os dois para eles alinharem para criarem corretamente. Com certeza precisa, sabe? Porque olha só, imagina que você é uma criança, né? E você chega pro pai e fala, papai, posso andar de bicicleta? Pode. Aí ele chega pra mãe, a mãe fala, não pode. Tá o quê? Desautorizando o pai. Na verdade, o pai e a mãe, eles podem até ter divergências de opiniões, mas eles têm que combinar que diante do filho, quando um falar, o outro não vai desautorizar. Eles podem ter uma conversa depois, mas na frente do filho eles têm que se mostrar como um casal forte, que estão ali juntos, sincronizados no mesmo objetivo. E ter essa sintonia não quer dizer também assim, tirando o seu
por exemplo, o pai. A mãe é que cuida mais, então ela acaba podendo educar mais e ter um pouco mais de responsabilidade na educação. Sei lá, porque em alguns casos a mãe acaba cuidando mais do que o pai. E aí o pai também não é omisso, na verdade. Ele tem que participar, só que saber que sempre tem um que tem que estar mais na linha de frente. Sim, não, olha, na verdade eu acredito que o ideal é que seja compartilhado essa função. Esse negócio, meu marido me ajuda. Como ajuda? Não, ele também é pai, ele também tem a função. É dele, né? Ele também tem que dar banho, nosso, né? Exato, ele também tem que dar comida. E não é assim, obrigado que você está me ajudando. Não, é pai, ele tem que participar, né? Agora, por exemplo, às vezes a mãe começa a aprender a disciplina positiva, começa a aplicar e o pai ainda está focado no autoritarismo. Aí a mãe começa, mas eu quero que o meu marido mude. Primeiro, gente, a gente tem que mudar. Porque quando a gente muda, começa a ver os resultados da criança, o pai também vai ter interesse em mudar. Porque tá vendo que tá dando certo, né? Agora tem mãe que nem mudou ainda, quer que o marido mude, mas ela tá lá ainda gritando, tá ainda dando tapa. Então, assim, a gente tem que ser coerente, né? É um desafio aprender essa nova forma de educar. Mas é um caminho fantástico, porque o que a disciplina positiva quer? A gente espera criar crianças para serem adultos responsáveis, adultos fortes que não vão desistir na primeira decepção, adultos capazes que respeitam a si mesmos, que respeitam o próximo. Então, eu não vou fazer pelo meu filho aquilo que ele pode fazer sozinho. Se meu filho de 2 anos, 1 ano e meio já pode comer sozinho, eu vou estimular que ele coma sozinho. Se ele já consegue tomar banho sozinho, eu vou ajudar com que ele realmente tome banho sozinho. E Thelma, você percebe isso no curso ou conversando com as mães, que imagino, né, que você não pode nem passar e todo mundo tem uma perguntinha para você. Todo mundo tem dúvida, é verdade. Que é difícil, porque eu percebo também que muitas mães, às vezes, não querem que o filho cresça. Ai, meu bebezinho, ainda quer continuar fazendo aquela, sei lá, aquela situação pelo filho. Não, deixa eu mimar um pouquinho, já que eu fico... Então, isso também não é bacana, né? De jeito nenhum. Tem que saber respeitar as idades, o que a criança pode fazer naquele momento e deixar fazer. Sim, sabe por quê? Como é que você vai ensinar a criança do senso de capacidade dela? Se você vai lá e faz para ela o que ela pode fazer por ela mesma, você está prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, tem mães que têm essa tendência super protetora, acha que ninguém vai fazer melhor do que ela, que o jeito que ela faz é o melhor. Mas, gente, vamos supor, o filho às vezes vai colocar um sapato, coloca uma calça de uma cor, uma blusa de outra, deixa ele escolher. Deixa ele começar a falar, puxa, eu consigo pôr minha roupa, eu consigo escolher a minha roupa. Eu estou ensinando desde pequeno que essa criança é capaz de se cuidar, de pôr um tênis, de comer sozinho. Então, a mãe tem sim que estimular. E as mães que têm essa tendência super protetora têm que se policiar muito. Porque às vezes o filho já consegue fazer alguma coisa sozinho, o menino está lá com 5 anos e essa mãe ainda está dando comida na boca dele porque acha que é o melhor a fazer. Ou às vezes na pressa do dia a dia, deixa que eu ponho aqui o seu tênis, isso aqui, aquela confusão toda e isso é um outro ponto, sabe? A gente precisa de tempo para dedicar. Então, às vezes tem que acordar meia hora mais cedo para poder sair de casa no tempo certo e dar a oportunidade do filho colocar o uniforme, dele mesmo pentear o cabelo. Das obrigações que ele precisa. Lógico, né, porque a criança precisa se sentir útil. Assim como capaz, adulto, né? A criança tem que se sentir útil e capaz, porque isso é uma forma de encorajá-la. E uma criança encorajada se comporta melhor, ela desenvolve a autoestima, ela tem vontade de contribuir em casa. Então, assim, terminou de comer, tira o prato da mesa. A roupa tá suja, vai lá colocar no cesto. Ô, Thelma, você falando assim, né, parece até que é surreal, mas são coisas básicas do dia a dia que a pessoa não faz na corrida desde que eu faço. Exatamente, mas você sabia que é nas pequenas coisas do dia a dia que você vai construindo tudo isso? Essa forma, esse senso de capacidade é nas pequenas coisas, não é do dia para a noite. Não é assim, agora meu filho tem 10 anos, ele está pronto para eu educar ele dessa forma. Não, você vai começar a fazer isso desde o nascimento, né? São pequenas atitudes, grandes mudanças aí, né, Thelma? Tratar com respeito, colocar limite de uma forma respeitosa. Filho, mamãe te ama, mas a resposta é não. E manter os limites, né? Porque você também, a criança precisa de limite, precisa de regra. Agora, como é que você coloca esse limite? É com agressividade? Não. Tem que chegar no bom senso, né, exatamente. Thelma, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Tá ótimo. Segura aí. Pessoal de casa também, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está falando sobre educação de filhos. E a gente recebe hoje aqui a educadora parental Thelma Abraão, que já deu uma lição aqui pra gente no primeiro bloco. Vamos para o segundo com muito mais coisas, né, Thelma? Thelma, a gente estava falando no bloco passado essa questão de ter tempo
tempo para os filhos. Então, se a gente precisar ter que acordar meia hora antes para poder educar, para poder ensinar como ele tem que acordar todas as manhãs e o procedimento, enfim, é assim. A gente precisa também reservar um pouquinho de tempo. Você percebe que dedicar. Hoje na correria as mães deixam o filho meio assim? E assim você acaba prejudicando o desenvolvimento do seu filho, né? Porque, por exemplo, ele precisa aprender como é que é, o que tem que fazer de manhã. De manhã eu acordo, né? Eu ponho o meu uniforme, eu tomo o café da manhã, depois eu escovo os meus dentes. É obrigação da rotina diária, né? Então, minha filha tem 3 anos de idade, por exemplo, e ela já sabe, ela faz tudo isso sozinha. Ela tira o pijama, põe o uniforme, toma o café da manhã, escova os dentes. Então, é totalmente possível. Agora, sim, a gente tem que dedicar tempo, porque a criança não é rápida, ela não come rápido, ela não se veste rápido. Então, às vezes, você vai ter que acordar 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, para conseguir dedicar esse tempo para que a criança se desenvolva e aprenda o que ela precisa aprender. Ô, Thelma, até queria falar pro pessoal de casa também, porque a Thelma, gente, ela tá aqui falando tudo isso pra gente, mas ela é mãe de 2 filhos, porque às vezes a teoria é muito bonita, né? Agora, na prática, não funciona. Fala, essa moça fala que ela tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas na teoria é bonito, mas na prática não funciona. A Thelma é prova viva, né, Thelma? Queria que você falasse um pouquinho dos seus 2 filhos, o porquê que você começou a entrar também nesse universo aí de educação dos filhos. Claro. Tudo isso que eu falo, eu vivi na minha própria pele, porque eu também já fui uma mãe que gritava, uma mãe que se descontrolava, uma mãe que dava tapa na mão, dava tapa na bunda, não sabia o que fazer. Então, assim, eu descobri a disciplina positiva para me ajudar a educar os meus filhos, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda, porque eu realmente não quero ser esse tipo de mãe. E o que eu vou fazer? Se é só isso que eu sei fazer. Então, eu fui buscar informações, né? E eu moro nos Estados Unidos. A disciplina positiva lá já existe há mais de 20 anos. Então, eu fui estudar, ler a respeito, comecei a aplicar em casa. Rapidamente eu entendi onde é que eu estava falhando, porque normalmente a gente quer que o filho mude, né? Mas é a gente que tem que mudar. Porque quando a gente muda, o nosso filho também muda, né? Ele é um espelho que copia ali o nosso modelo, então é incrível. Aí eu comecei a aplicar a disciplina positiva com os meus filhos, rapidamente eu vi mudanças, me apaixonei por tudo isso, falei, gente, eu quero ajudar outros pais a descobrir isso que eu descobri. É que você estava tão desesperada, né? Você falou, não posso deixar essas informações só comigo, vamos compartilhar aí, porque muita gente está no mesmo barco, né? Muito, todo pai precisa de ajuda, eu falo que a gente tem que estudar para ser pai e mãe. Não é assim, você vai lá, né, e não sabe o que fazer, faz por instinto. Não, você tem que entender como é que funciona, né, a criança, o comportamento infantil. E aí eu decidi me certificar em disciplina positiva, né, pela Positive Discipline Association. Me certifiquei, me habilitei para treinar outros pais. Me certifiquei também em inteligência emocional, porque a gente precisa primeiro desenvolver o nosso autocontrole. Entender as nossas próprias dores emocionais, inclusive as nossas dores de infância. Com pai, com mãe, né? Como é que minha mãe... Eu era uma criança que minha mãe me acolhia, sua mãe te acolhia, te ouvia, dava voz para você. Porque isso que eu ia te falar, né? Quando a gente vai ter filho, a gente não tem muita noção de como é que vai ser. Então a gente acha que acaba pensando como é que minha mãe fazia. É o seu modelo. E vai atrás lá para ver como é que é. E às vezes aquele modelo também é um fracasso, né? Não era o correto. Então, às vezes é um modelo que você mesmo sentiu as consequências desse modelo e você fala, puxa, eu não quero fazer isso com meu filho. Mas você acaba fazendo porque você não sabe fazer diferente. Então, eu sempre falo, você pode aprender a fazer diferente. Primeiro de tudo, quem tem que mudar? O pai e a mãe. Reconhecendo com humildade que ele não está conseguindo cumprir esse papel da forma que, Thelma, né, com eficiência. Fala pra gente, você lembra assim alguns itens que você mudou radical, que você pode dar algum exemplo, que a mãe que está lá em casa deve estar falando, me identifico com isso, me identifico com aquilo. Vai, Thelma, fala um pouquinho aí pra gente. Eu tenho a minha filha caçula, a Luísa, de 3 anos, eu fui aprender disciplina positiva especialmente por ela, porque a menina grita, ela grita tanto que eu falo que ela parece uma tenora de ópera. Então, eu falei, quando eu mudar para os Estados Unidos, eu não sei como é que vai ser. Meu marido, quando ele avisou que a gente ia ser transferido. Porque ela dá birra, assim, de gritar, o quarteirão inteiro escuta. Falou, pronto, os vizinhos vão bater lá achando que eu tô espancando. Porque nos Estados Unidos vão ser presos, né? A hora que essa menina começar a gritar, vão chamar a polícia. E, gente, realmente, quando ela gritava, eu ficava tão louca, descontrolada, que eu começava a gritar também. E aí eu percebi que quando eu gritava, eu falava, para! Aí que ela chorava mesmo, entendeu? E a gente ficava sem saber o que fazer. Porque eu tentava me aproximar, ela também não deixava. Então, essa foi a primeira grande mudança. Foi eu entender o porquê que aquilo está acontecendo. E por que acontecia isso, Thelma? Por exemplo, na idade até dos 2, até o finalzinho dos 3 anos, existe aí uma fase que a gente chama de terrible two.
São os terríveis 2 anos. Na verdade, não é porque a criança é terrível. Existe uma imaturidade neurológica do cérebro da criança que ela tem dificuldade em lidar com o não. Ela ainda não usa a parte racional, ela está vivendo no sistema límbico, nas emoções mais primitivas. Então é assim, eu quero isso, me dá essa caneta aqui. Não. Pronto, é o suficiente para essa criança se matar de chorar. Se jogar ali no chão. Ela não quer entender por que é não. Ela quer fazer e pronto. Então, não cabe a mim querer fazer uma criança de 2 anos entender isso. Ela não está pronta ainda neurologicamente. Cabe a mim ajudar a minha criança a se acalmar. E não eu fazer pior do que ela. Na verdade, eu tenho que ajudar ela a sair do caos e não me juntar a ela no caos. Isso que tem que ter a inteligência emocional, para você não entrar no embalo aí dessa neurose. Então, o que você faz? Seu filho começou a gritar, chorar, dá vontade de você fazer, bater, parar, quer parar com aquele choro. Você precisa respirar. Calma. Volta você para o teu estado normal, entende que quem está tendo uma dificuldade é o teu filho, né? E ajuda ele a sair dessa. Então, mantenha-se calma. Às vezes, você ficar por perto em silêncio é a melhor coisa que você pode fazer. Filha, vem cá. Pega em silêncio. Põe no colo. Não tenta conversar com a criança no momento de raiva. Imagina você muito brava, Mari. Você vai escutar o que alguém tem a te falar? Quando você está com muita raiva, você chegar aqui, Mari, mas deixa eu falar com você. Você fala, Thelma, depois, não é? Então, tem que respeitar também a criança. Ela está naquele momento de uma neurose, tem que esperar passar para depois. Eu vou te dar uma explicação sobre isso agora. Que é realmente a neurociência, né? Que chama amígdala, fica dentro do nosso cérebro. É onde moram nossas emoções mais primitivas. Então, vamos imaginar que aqui é o meu cérebro. A amígdala está aqui. Aqui controla as nossas emoções. Sabe quando você está com muita raiva? Ela tomou o controle do seu cérebro. E a sua parte racional, que é aqui o córtex frontal, desliga. Nesse momento, quando as pessoas estão muito bravas, tanto o adulto quanto a criança, não é hora para conversar, não é hora para educar, não é hora para ensinar. O que você pode fazer para ajudar essa pessoa é manter-se calma e espelhar o autocontrole. Filho, tá tudo bem. Quando você ficar calmo, a gente conversa. Passou a birra? Pega a criança. Filha, a mamãe te ama, mas isso que você fez não é certo, por isso, por isso, por isso. O que a gente pode fazer da próxima vez para isso não acontecer novamente? E o que eu estou fazendo? Estou ensinando, eu estou educando de uma forma respeitosa. Não é muito diferente de eu pegar essa criança, bater nela, para de gritar, para de chorar. Não estou ensinando nada para ela, pelo contrário, eu estou pondo um trauma nessa criança, porque quando eu mais preciso da minha mãe, é quando ela menos me entende, né? No momento que a criança está se comportando pior, é quando elas mais precisam do nosso amor, do nosso olhar, da nossa aceitação. Que é aquela coisa que fala, está fazendo birra. Na verdade, aquela birra é para chamar a atenção dos pais. Depende. Se for na idade de 1 ano até 2, 3 anos, pode ser necessidade física, fome, sono, cansaço. Então, os pais têm que estar atentos a essa rotina. Está na hora de comer, está na hora de dormir, porque isso estressa uma criança muito, né? Ok, descartei, não é nada disso. Pode ser, então, uma necessidade emocional não atendida. Será que eu estou dando tempo de qualidade para o meu filho? Será que ele está se sentindo amado e aceito por mim? Será que ele está se sentindo conectado? Né? Porque muitas vezes você fala, mas lógico que eu amo meu filho. Mas será que ele está sentindo o seu amor? Será que você está conseguindo demonstrar, né? Exatamente. A criança precisa muito sentir isso, né? Então, e a terceira é a imaturidade neurológica. A criança já tem idade para entender isso ou não, né? Então, 2, 3 anos, você pode ir conversando. Igual a minha filha hoje eu converso. Quando ela começa, ela não parou de fazer a birra ainda. Diminuiu muito e a forma que eu lido é outra. Antes eu saía andando. Ou eu, gritava. E acaba sendo característica, né? Porque às vezes você pode ter o primeiro filho aí, acredito que o mais velho meu filho, o primeiro não fazia isso. Não tem esse problema e às vezes com outro tem problema. Então cada filho é de um jeito. Exatamente. E precisa conhecer a personalidade da criança. Super importante isso que você falou. Se tiver lá 3 filhos, cada um vai ser diferente do outro. E a mãe fala, mas eu tratei todos iguais. Não. Cada um tem um jeito de ser. Um é mais sensível, o outro é mais prático, o outro vai precisar de mais diálogo. E você como mãe tem que entender como é que você se conecta com cada filho. Aliás, existe um livro muito bacana que chama As 5 Linguagens do Amor para a Criança, que eu recomendo muito para os pais lerem esse livro para entender qual que é a forma que o seu filho recebe o amor, né? Como que ele se sente amado. Tem criança que gosta de falar muito, por exemplo. O pai, quando está escutando, ele está se sentindo amado. Tem outro que já precisa de toque, de muito beijo, muito abraço. E se a mãe não faz, ele não está se sentindo amado. Então, isso com todo mundo, né?
Todas as pessoas são assim, não só as crianças. E Thelma, isso que eu ia te falar, você está falando isso da criança, aí muita gente deve estar pensando, não, mas meu filho já está com 10, enfim, a Fabi aqui, nossa produtora, já tem uma filhinha aí de 10 anos de idade, acha que não dá tempo, né? Mas sempre dá tempo de você conseguir mudar, entender o seu filho, é como se fosse Com assim, certeza, vida nova, eu vou entender como é que funciona e vou agir diferente. Isso aqui não é assim, você vai tomar uma pílula, nossa, tudo mudou, é um processo, gente. E processo não é assim, é o resto da vida. Do dia pra noite, né? Não, igual, agora a filha tem 10 anos, é uma fase, depois tem 12, é outra fase, então a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. Agora, uma criança que a mãe de repente mudou, começou a fazer tudo diferente, lógico que vai ter um resultado, mas essa criança também tem que conhecer essa nova mãe. Ela também fala, poxa, minha mãe mudou, peraí, eu também tenho que aprender uma nova forma de reagir. Então, a mãe tem que entender que isso leva um tempo, mas sempre terão resultados muito positivos, com certeza, porque o respeito é a base das relações humanas, né? Então, de repente, uma mãe que não respeitava tanto o filho, que gritava, que humilhava, que batia, que não levava em consideração o desejo da criança, de repente ela quer que aos 10 anos essa criança comece a ser uma nova criança do nada, não é assim. Não é um botãozinho, não, né? É um processo, né? No dia a dia. Thelma, vamos para um outro intervalinho rapidinho, Vamos tá lá, bom? com certeza. E você não sair daí, é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a análise direta e hoje o nosso bate-papo é sobre educação dos filhos. Tema complicado esse, né? E a gente recebe aqui hoje a educadora parental Thelma Abraão, que já está dando aqui altas dicas pra gente. Agora, Thelma, acredito que isso que eu vou te perguntar agora é a grande dúvida aí das mães, né? Quando eu posso falar o não e quando eu falo sim? Realmente isso aí é uma dúvida que as mães dos pais têm muita dificuldade, né? Questão de colocar limite. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a criança precisa sim de limites e limites claros. O que eu não posso é ficar o tempo todo falando não, aí a criança chora e esse não vira um sim. Isso que eu ia falar, depois que a gente falou não, não pode voltar atrás. Antes de você decidir se você vai falar não, primeiro se pergunte, esse não é não mesmo ou esse não vai virar um sim? Eu tenho que estar firme de que aquilo é um não, porque se esse não for virar um sim, é melhor você falar sim logo. Sim, pode, deixa, porque senão você começa a perder totalmente a sua posição de respeito, de uma mãe que sabe o que está fazendo, e a criança sabe que toda vez que ela gritar, toda vez que ela chorar, aquele não vai virar um sim. Isso é muito ruim, porque a criança fica confusa. O que será que eu posso mesmo? E o que eu não posso? Então, você precisa colocar os seus limites como pai e mãe e decidir o que pode e o que não pode. E parar de falar tanto não. Fala não para o que realmente é não. Deixa a criança experimentar a vida, sabe? Deixa a criança lá na terra se sujar um pouco. Às vezes fala, não menino, não vai, não, você vai se sujar. Deixa o menino se sujar. Faz parte da infância, né? Até porque ele aprende, né? Daí ele vai perceber que ele foi lá, ficou molhado, melado, às vezes nem gosta e nunca mais vai fazer. Não sobe nessa árvore não, que você pode cair. Ué, mas se não é uma árvore muito alta, deixa ele subir, caiu. Ele vai aprender que não pode subir. Então, assim, a gente tem que dar mais liberdade para as crianças experimentarem e aprender com as próprias consequências do que eles fazem. Lógico, você não vai deixar seu filho correr risco, cair numa piscina, morrer afogado, não é isso. Mas dá liberdade, uma liberdade vigiada para o seu filho experimentar, né? Então, por exemplo, você não quer que o seu filho suba, ele fica subindo na mesa, né? Toda hora. E em vez de você falar também, filho, não sobe na mesa, fala, filho, desce da mesa, por favor. Pedir sempre na afirmação. Por quê? Se eu falar para você, Mari, não pensa num carro azul. Aí que eu penso mesmo, já pensei. Na hora já pensou. É o nosso cérebro não entende esse não. Então eu tenho que pedir o que eu quero na forma positiva, afirmativa. Então, desce da mesa, por favor. Não é assim, não faça bagunça. Guarde os seus brinquedos. Arrume os seus brinquedos. Tira o não, assim, desnecessariamente. Não. Já que dá para fazer uma frase em vez de falar, não, não coloca a mão na boca, tira a mão da boca, não come esse doce, filho, come o pão, entendeu? É muito mais fácil quando você escuta um pedido na afirmativa. A criança entende muito melhor e a reação também é outra, sabe? Caramba, adorei essa. Então eu falo não boa. Na hora que só dá para dar um não mesmo, né? O não é assim, é para aquilo que é não, sabe? Então assim, mãe, eu quero brincar lá fora com os meus amigos. Tá, mas você já fez a lição de casa? Não. Então ainda não. Assim que você terminar a lição de casa, você pode brincar com seus amigos. Por quê? Se isso é uma condição para mim e é algo que é uma regra, eu não vou abrir mão. A regra é,
Assim que você terminar a lição de casa, você pode brincar. A criança, por exemplo, já sabe que todo dia ela tem que fazer a lição de casa primeiro. Primeiro as obrigações e depois o lazer. Então, eu não estou, por exemplo, ameaçando. Se você não fizer a lição de casa, você não vai brincar. Não estou ameaçando. Só vai brincar eu estou quando colocando terminar a uma lição. condição. Assim que faz muito bem. Assim que você fizer isso, você pode fazer aquilo. Entende a diferença? Você vê como é que é sutil? Mas muda totalmente a forma que você passa essa mensagem para a criança. E eu acredito também que isso vai levando aí para a vida, porque hoje em dia também cuidar de adolescente é bem complicado, né? E a pessoa já passou, não aprendeu nada da disciplina positiva com você, até uma criança já está aí, o adolescente com 15 anos de idade. E fica ainda dá tempo de tentar trocar, aprender com ele, porque daí já meio que a vaca foi pro brejo, né? Gente, é muito desafiador na adolescência, em plena adolescência, você conseguir mudar isso. Por quê? Imagina que na adolescência, seu filho ele já entrou em uma fase que ele está mais preocupado com o que ele pensa, com o que ele acha, com o que ele acredita, do que com o que você acha. Quando a gente é criança, não, a gente idolatra pai e mãe. Nossa, minha mãe... Até com que idade a gente idolatra pai e mãe, Thelma? Olha, até depois... uns 12 anos, que né, é o final aí no início da adolescência, você ainda pode... Consegue mudar um pouco. Na verdade, assim, você consegue mudar a relação mesmo com o filho adolescente. A questão é que vai ser mais desafiador, claro. Porque esse filho, de repente, já está andando com um monte de amigo que já está influenciando mais ele do que você como mãe. Então, se você não construiu a base do ser, que a gente forma lá do 0 aos 12, né, que é o quê? Eu ter um filho que se sente capaz, um filho que confia na capacidade dele de realizar, um filho que tem uma boa autoestima, uma criança que aprendeu a respeitar o próximo. Se eu não ensinar tudo isso... Na adolescência, ele já vai estar vivendo uma crise de identidade. Ele já vai estar com a baixa autoestima. Ele já vai estar querendo agradar todo mundo, porque ele acha que se ele não agradar todo mundo, ele não vai ser aceito, né? Então, por que é tão importante a gente construir dessa forma respeitosa, dessa forma amorosa? Para a gente ajudar a criança a desenvolver a autoaceitação, o senso de capacidade, o quanto eu sou importante para a mamãe, o quanto eu contribuo em casa positivamente, o quanto a minha mãe confia que eu sou capaz. Então, porque a gente está falando aqui da educação dos filhos. A escola também tem aquele papel fundamental, mas a escola não é o pai e a mãe. A escola é uma instituição que ela vai educar. É uma extensão da sua casa que também tem que seguir a linha dos valores que você acredita para você. Mas o papel de educar é do pai e é da mãe. A gente não pode transferir isso para uma professora. A professora tem lá 15, 20 alunos, ela jamais vai dedicar um tempo de qualidade para essa criança, né? Fazer com que ela se sinta bem, acolhida. Não, a criança está ali fazendo o que tem que fazer, cumprindo as obrigações. Mas quem vai ensinar as bases mesmo, da educação emocional principalmente, são os pais. Né? Agora, Thelma, muita mãe deve estar pensando em casa, mas eu não tenho todo esse tempo. Como é que faz então para ter filha, arranjar tempo nessa vida maluca que hoje a gente vive? Gente, se você realmente não vai ter tempo para dedicar aos filhos, não tenha. Não tenha. Que seria essa resposta. Porque filho vai exigir, sim, dedicação. E muito. E não é justo com uma criança que você coloque ela no mundo para depois não se dedicar o mínimo necessário para a sanidade mental dela, para a saúde emocional dela. Porque vai ser mais uma pessoa que vai dar problema, que vai sofrer, que vai ter depressão, que vai querer... Não vai ser uma pessoa boa para o mundo. Então, assim, tenha filhos consciente de que você vai ter que dedicar, sim, muito tempo para tornar um bom cidadão, para se tornar uma pessoa... Até mesmo pensar um pouco, né, Thelma? Eu quero ter filhos, será que esse trabalho, emprego que eu tô, porque voltando à sua história de vida também, antes você tinha um trabalho super... sem tempo para filhos, E aí eu não tive filhos, não né? Teve filhos. Não tive, eu só tive filhos a partir do momento que eu falei, ok, agora eu decidi colocar a minha família como prioridade. Não é isso que você tem que parar de trabalhar? Não. Mas quais são as suas prioridades? Se a sua prioridade é o tempo dedicado ao trabalho, à sua carreira, então não está na hora ainda de você ter filho. Né? Você pode ter uma carreira e ter filho, mas lembre-se sempre, você vai ter que dedicar tempo. Tem que encontrar tempo. Não é assim, vou ter uma babá para cuidar. Não, o filho vai querer a mãe. Porque, por exemplo, né? Às vezes muitas mães acabam colocando os filhos no integral. Sai trabalhar, deixa o filho na escola, trabalha, volta com o filho. Até aí tudo bem. Tudo bem, ok, tá bem assistido. Certo. Só que o problema é quando chega em casa, tem que dar aquela atenção necessária. Não é só dar banho, comida e pôr para dormir.
né? É participar, é se envolver emocionalmente, conversar, abraçar, criar beijar. Criar aquele elo de amizade isso, também, de né? amor. Trocar aquela ideia, como é que vai ser o dia. Ouvir o que seu filho tem a dizer, brincar com ele. Criar memórias felizes com seu filho, né? Sair ao ar livre, dar uma caminhada, jogar bola, andar de bicicleta. Na verdade, é dedicação mesmo, né, Thelma? Claro. Só que hoje em dia, com o celular, as pessoas preferem ficar ali no Instagram, no WhatsApp, dar um celular para o filho. E fica todo mundo isolado. Ou aquilo até que você falou também, o pai fala, ai, não fica no telefone, só que ele mesmo está ali no telefone. Daqui a pouco vai inverter, né? Os filhos é que vão brigar com os pais por Após conta o trabalho, o ideal é deixar o celular, dedicar tempo até a hora de dormir, e depois, se precisar, você vai. Mas final do dia é família, dedica a família. Isso no dia a dia, né, Thelma? Porque eu ainda não tenho filhos, mas enfim, quando a gente chega em casa, eu e meu marido, a gente não fica no celular, deixa o telefone do lado para poder curtir aquele momento. Investir em relação humana, porque o tempo já é muito curto. Então, aquela 1 hora, 2 horas tem que ser de valor para a família. Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. E Thelma, quem quiser saber um pouquinho mais de você, do workshop até que você dá, a pessoa deve estar pensando, você mora fora, mas você também dá workshop fora, vem para o Brasil algumas vezes. Como é que faz para te encontrar? Como é que é? Eu moro em Weston, na Flórida, mas eu venho para o Brasil a cada 2, 3 meses, dou workshops aqui. A pessoa pode me seguir no Instagram, ou no Instagram é Thelma Abraão, né? Tem um H entre os 2 As, ou então Positive Parenting Education. E lá eu atualizo tudo, né? Sempre a minha agenda do workshop nos Estados Unidos e do workshop no Brasil. Então é isso, a pessoa pode me seguir lá, ela vai acompanhar toda a minha programação. Até a gente consegue aprender um pouquinho, né? Até a gente estava aqui brincando aqui nos bastidores, que é só jogar a gente no Google lá, Thelma Abraão, não esquecendo de colocar o H, né, Thelma? Entre o A e o outro A, e que daí você também conhece bastante o seu trabalho e dá para aprender um pouquinho, né? Eu entrei lá no site, com certeza. Você já dá algumas dicas. Eu faço posts todos os dias falando sobre educação do filho, sobre inteligência emocional, sobre disciplina positiva. Então, assim, é muito aprendizado. Faço lives também, então eu dou cursos online. Agora vai ter. Perguntar, curso online você também dá? Estou dando agora, mas eu dou assim ao vivo, né? Então agora vai ter o Café com Mamãe, serão 3 encontros online. A gente vai falar sobre inteligência emocional e autoconhecimento, que é muito importante a mãe se autoconhecer, né? Para poder primeiro se transformar, para conseguir depois mudar a relação com o filho. Então sempre vai haver muito autoconhecimento em todos os meus cursos, em todos os meus workshops. Eu trabalho isso muito forte. E tudo isso tem lá no site, a gente consegue acompanhar você, esse Café com a Mamãe aí, quando vai ser? Café com Mamães, começa dia 1º de julho, entra lá no meu Instagram, clica no link para você ver todos os detalhes, faça a sua inscrição. Vão ser 3 aulas online comigo, ao vivo. Vou abrir para perguntas também. Vai ser uma troca bem rica, bem bacana. E a gente estava aqui até falando que precisa de tempo, né, Thelma? Você 2 filhos consegue ainda ajudar um monte de mãe e dar conta dos seus? Estudo, trabalho, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa, porque nos Estados Unidos a gente não tem ajudante. Então, assim, realmente tem que ter muita disciplina, né? Com a agenda, cumprir uma agenda bem certinha que cabe tudo sim ao longo do dia. E Thelma, uma vez que a gente entende assim, um pouco desse conceito, dessa disciplina positiva, a gente consegue levar ela para a vida. Olha, depois que você aprende, é como tudo, né? No começo você vai andar de bicicleta, vai aprender a dirigir um carro, não é difícil no começo? Muito. Mas logo você começa a treinar, até que isso vire um modo automático. Que nem o ditado, né? Andar de bicicleta a gente não esquece nunca. Exato, dirigir um carro também não, é a mesma coisa. O importante é você persistir, continuar, ter paciência e lembrar aonde você quer chegar como pai e mãe, né? Ai, Thelma, muito obrigada pela sua participação a você, aqui adorei, obrigada. Na Análise Direta. Eu já te convido para voltar então. E a próxima vez que você vier para o Brasil, vem aqui para os estúdios da HIT em São Paulo, que a gente quer conversar mais com você ainda. Será um prazer. Porque já fiquei aqui com um monte de dúvida, viu, Thelma, né? A gente fica aqui escutando e vai um monte de perguntas, o tempo vai passando. Vou mandar mensagem. Obrigada, viu? Obrigada a você. E você aí de casa, muito obrigada pela companhia. Espero que tenha aprendido um pouco e colocando aí, então, em prática tudo que você aprende aqui, tá bom? E lembrando que também nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e é só procurar a gente. Esse nosso bate-papo também você pode entrar no YouTube e acompanhar novamente, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau!